Olá, meus caros, bem-vindos de volta. Hoje é a nossa segunda e última aula de revisão bimestral. Nessa aula, nós vamos revisar as 3 últimas aulas do nosso bimestre, onde estaremos relembrando os pontos principais do liberalismo econômico, da influência do iluminismo na América Portuguesa e da Revolução Industrial. Como podemos conceituar o liberalismo econômico? É o conjunto de princípios e teorias econômicas que apresentam como ponto principal a defesa da liberdade política e econômica, onde se defende a tese de que a economia deveria seguir o seu curso natural, sem a intervenção do Estado. Assim como a natureza, o mundo natural segue o seu caminho, e na economia o mundo econômico segue o mesmo processo. E assim como a natureza possui suas leis, suas leis naturais, a economia também possui suas leis. Uma delas é a lei da oferta e da procura, onde diz que o excesso de oferta de um produto acarretaria na redução do valor deste ao consumidor, e o excesso da procura do mesmo resultaria na sua consequente valorização. As teses iluministas influenciaram os movimentos emancipacionistas, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. E nesse período nós tivemos uma figura importante, que foi o Marquês de Pombal. Então a gente teve aí um período pombalino, que foi o período representado por pelo Marquês de Pombal. Ele era um representante do despotismo esclarecido, que é um modelo de governo que, ao mesmo tempo em que flerta com os preceitos despóticos do absolutismo, segue também os ideais de progresso, reforma e filantropia do iluminismo. O Marquês de Pombal, ele promoveu algumas reformas no campo da educação e no campo da economia. Por exemplo, no campo da educação, quando os jesuítas foram expulsos de Portugal e a estrutura educacional foi toda colocada nas mãos dos acadêmicos, foi criado o cargo de diretor do Geral de Estudos, que era responsável pela elaboração de relatórios nos quais eram avaliados a progressão e o desenvolvimento do ensino em Portugal e em suas colônias. Já no campo da economia, Pombal buscou aperfeiçoar o pacto colonial e as bases do exclusivo metropolitano. A geração de riquezas para a metrópole foi intensificada e, para isso, Pombal criou as companhias do comércio. Além da conjuração mineira e da conjuração baiana, nós tivemos a conjuração carioca, que também foi influenciada pelo iluminismo. Porém, a conjuração carioca ela aconteceu somente no campo das ideias, onde os envolvidos se reuniam semanalmente para promover debates sobre os diversos assuntos. Nessas reuniões eram discutidos pontos como a crítica ao absolutismo e o poder da Igreja, tanto na sociedade colonial quanto metropolitana. A Revolução Industrial pode ser conceituada como um conjunto de transformações econômico-sociais proporcionadas pelo uso de máquinas na produção. A Revolução Industrial causou impactos na forma de produção. Ela transformou o modo de produzir. Por exemplo, a produção era artesanal, até o século XV, onde o artesão era dono dos meios de produção, como as ferramentas e as matérias-primas, e ao mesmo tempo também era possuidor da mão de obra, era o dono da mão de obra. A partir do século XV até o século XVIII, ela passou a ser manufaturada, passou a ser por manufatura, ou seja, os meios de produção passaram para a burguesia manufatureira e os artesãos despossuídos tornaram-se assalariados. E também ocorreu aí a divisão do trabalho. A partir do século XVIII, ela passou a ser maquinofaturada, ou seja, passou a ser forma de maquinofatura, quando a máquina passou a ser usada na produção. Os meios de produção concentraram-se na burguesia industrial e a mão de obra assalariada ficou conhecida como proletariado, e daí consolidou-se a divisão do trabalho. A Revolução Industrial trouxe consequências. As principais consequências foram: a produção de bens deixou de ser artesanal e passou a ser maquinofaturada,
as populações passaram a ter acesso aos bens industrializados e deslocaram-se para os centros urbanos em busca de trabalho. As fábricas passaram a concentrar centenas de trabalhadores que vendiam sua força de trabalho em troca de um salário. Ocorreu rápido crescimento econômico, a renda per capita e a população começaram a crescer de forma acelerada. A concepção de tempo também mudou, visto que o aumento da produtividade atribuiu ao tempo o significado de valor, isto é, quanto mais tempo produzindo, mais valor. E assim nós encerramos nossa segunda e última aula de revisão bimestral. Eu agradeço a atenção de vocês e aguardo para a próxima aula.